Eu quero ler com você um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, o verso de número 50, que diz assim: E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro filho de Manassés, pois ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois ele disse: Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Queridos, eu acho a história de José muito interessante, que se aplica muito ao nosso contexto de vida. A vida ela é feita de altos e baixos, de momentos bons, de momentos alegres, de momentos felizes. Mas nós sabemos também que a vida tem os seus momentos de tristeza, de lágrimas e de choro. E quando eu olho para a palavra do Senhor, para encontrar algo que possa reanimar a minha vida e trazer alento ao meu coração, o Senhor me leva à história de um adolescente, de um jovem chamado José, que tinha cerca de 17 anos quando a Bíblia começa a falar desse menino. Esse menino era o preferido de sua casa, era o amado de seu pai, era o filho que tinha privilégios. E a Bíblia diz que José expressava o seu amor por José à vista de todos. José amava, ou Jacó amava José mais do que todos os outros filhos que ele tinha. E diante desse amor, os filhos de Jacó começaram a se ciumar, a se irritar e a tramar contra a vida de José. A preferência dentro do lar ela é perigosa. E nesse caso fez com que os irmãos de José se levantassem contra ele. Jacó expressava que José era o seu filho mais querido, mais amado, ao ponto de comprar uma túnica longa e presentear o seu filho, o que naquela época era dado apenas ao primogênito, foi dado a José, e isso irritou muitos demais irmãos, de forma que eles tramaram parar José. Porque se existe algo que as pessoas vão tentar fazer, é tentar parar você de toda forma, não importa como. Só que quando eu olho para a vida de José, eu não vejo apenas o amor de seu pai como algo problemático, a nível de criar um ciúme nos seus irmãos, mas eu também enxergo que Deus deu a José sonhos. Todo ser humano tem sonhos, pelo menos 3 tipos: sonhos proféticos, sonhos naturais e sonhos pessoais. Os sonhos pessoais são aqueles sonhos que você constrói durante toda a sua vida, que você projeta e que você determina como objetivo para você. Isso são sonhos pessoais. Mas também existem os sonhos da parte natural do corpo. Quando você deita, o seu cérebro naturalmente faz você sonhar. Mas existem sonhos proféticos, e o que José teve foi um sonho profético da parte de Deus. E quando ele contou aos seus irmãos os seus sonhos, os seus irmãos ficaram enraivecidos, e agora já não queriam tentar parar José, mas sim matar José. E a história nós conhecemos: José é vendido como escravo. De filho mimado, de filho querido, de filho preferido, aquele que tinha todos os princípios de um primogênito, aquele que tinha todas as regalias que era do primogênito, agora foi reduzido a um escravo, foi tirado de sua casa de forma abrupta aos 17 anos e foi enviado como escravo, vendido como escravo para o Egito. A vida de José estava bem, mas de uma hora para outra tudo começou a ir mal. E diante disso, José é comprado por um homem chamado Potifar. E quando José é comprado por esse homem, ele começa a servir na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. E diante desse menino, que era um adolescente, um jovem, e muito formoso, a esposa de Potifar colocou os olhos nesse menino e tentou se deitar com ele. Mas algo que me chama muita atenção no texto é que José diz não. Porque o que você tem que entender é que seus princípios, valores
E aquilo que você deseja ser da parte de Deus, você não pode negociar, você não pode vender, você não pode se reduzir e se rebaixar ao nível do pecado. E José não faz isso. Ele não se deita com ela, mas ele permanece fiel à palavra do seu Deus. Porque embora ele estivesse na posição de escravo, na casa de seu senhor, ele sabia que Deus tinha te dado um sonho, que Deus tinha dado um projeto, que Deus tinha dado um caminho. E você não vê em momento nenhum José questionar e perguntar o porquê. Sabe? Quem confia em Deus, quem acredita que o Senhor está no controle das situações, ele não pergunta o que está acontecendo, por que as coisas vão mal. Ele confia e crê que o dono da história ainda continua governando tudo e todos. E diante desse cenário, José é lançado na prisão por causa da mentira da esposa de Potifar. Agora ele está num lugar de escassez. E ele interpreta dois sonhos, o sonho do copeiro e do padeiro. E diante desses sonhos, ele diz para o padeiro: você vai morrer. E ele diz para o copeiro: você vai viver. E ao copeiro ele diz: quando você estiver diante de Faraó, não te esqueça de mim. Provavelmente José tinha contado toda a sua história. Mas o que acontece é que o copeiro esquece de José. Algumas lições eu extraio desse texto para a minha vida e para profetizar na sua vida também. A vida tem momentos bons, momentos de dificuldade também. A vida tem momentos alegres e momentos tristes. Mas em todos eles, Deus ainda governa a história. Deus é Senhor de tudo. Deus conhece o caminho que Ele está planejando para você e Ele sonda o seu coração. E sabe o que Deus queria fazer de José? Ele queria colocar José na posição de governador do Egito. Mas antes de colocar José como governador do Egito, José precisava passar pelo processo. E com Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus se vive o processo. Para que José soubesse governar na abastança, na prosperidade, para que José soubesse governar quando toda a prosperidade do Egito tivesse sendo vivida, ele precisava servir na casa do seu senhor Potifar. Ele precisa administrar a riqueza de Potifar. E para que José soubesse também governar no Egito, no momento de escassez, ele precisa ser levado para um lugar que ele aprenda a administrar a escassez, e esse lugar é a prisão. Entenda que Deus não vai te levar para um lugar, Deus não vai te colocar num propósito, Deus não vai realizar uma promessa na sua vida, não vai te levar de uma hora para outra para esse lugar, porque Deus precisa primeiro trabalhar no seu coração, forjar o seu caráter, instruir você em sabedoria e construir em você um coração fiel a Ele. Não queira pular os processos de Deus, mas queira viver cada passo que Deus tem para a tua vida. E a pergunta é: por que o copeiro esqueceu de José? É porque o copeiro não foi com a cara de José? É porque o copeiro foi mal? Não. É porque se o copeiro falasse de José para Faraó, provavelmente Faraó se compadeceria e diria: vamos colocar José, vamos tirar esse menino que foi tão injustiçado, que está na prisão, que foi vendido pelos seus irmãos, vamos colocar ele na vaga de alguém. Tem alguma vaga sobrando? Sim, o padeiro que foi morto. Vamos colocar José no lugar do padeiro e tirar ele desse lugar. Deus fecha a boca do copeiro, porque o lugar que Deus tinha para José não era a padaria, era a cadeira de governador. E talvez você questiona e pergunta: Senhor, por que a pessoa tal não fala de mim? Por que a pessoa tal não me indica, não abre o caminho para que eu possa passar? É porque você precisa entender algo, querido. Deus não trabalha no tempo Cronos. Deus trabalha no Kairos. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o que você precisa entender é que Deus está querendo te guiar ao lugar mais perfeito, de honra que existe. Deus não quer que você vá para a padaria, mas Deus quer que você vá para a cadeira de governador.
E o que você precisa entender é que nesse processo existe algo chamado tempo. E esse tempo é o tempo de Deus para mim e para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: Deus está no controle de toda a situação, Deus está no comando de tudo. E o texto diz que o processo para José encerra quando ele é chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho que Deus tinha dado a Faraó. Porque Deus começou a mudar a história de José, assim como Deus também vai começar a mudar a sua história. Porque deserto, meu querido, não é lugar de moradia, é lugar de passagem. E eu creio que assim como a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira e a alegria ela precisa vir ao amanhecer, eu quero profetizar na sua vida agora que o choro está sendo encerrado, que a tristeza está sendo anulada, porque eu quero profetizar que existe um dia amanhecendo para a tua vida, e com ele a alegria do Senhor, que será a sua força. Sabe o que é incrível da história de José, e o que é fantástico desse homem, desse menino? É que depois de 13 anos, ele chega à cadeira de governador. E o interessante da história de José é que Deus começa a abençoar ele de uma forma muito grande, porque em todo momento em que José passou as dificuldades, ele foi fiel ao Senhor. E Deus honrou José. Deus deu um casamento para José, mas Deus também deu 2 filhos. E a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E eu vou dizer algo para você, pai e mãe que está me assistindo: seus filhos são bênção de Deus. Eu quero dizer para você, filho, que talvez foi ferido na sua paternidade, você sim é bênção do Senhor. Deus dá 2 filhos para José, e os 2 filhos que Deus dá para José têm nomes. E algo que me chama a atenção é que na cultura dos hebreus, quando uma criança nascia, ao se dar o nome para essa criança, observava todo o contexto que se estava vivendo. Porque o nome dado a uma criança quando ela nascia era intimamente ligado ao momento em que a pessoa, em que seus pais estavam vivendo. E quando José tem o seu primeiro filho, o texto me afirma, do capítulo de número 41, e no verso 51, que o nome do primeiro filho de José foi Manassés. E Manassés no hebraico significa: Deus me fez esquecer o sofrimento. Querido, o que Deus fez na vida de José foi algo tão poderoso, tão incrível, tão magnífico, que todo o labor e todo o sofrimento que José passou, desde quando ele foi vendido como escravo, jogado no fundo do poço, chegado à casa de Potifar, vivido ali um momento de injustiça por causa da sua esposa, lançado na prisão, deixado na prisão durante todo esse tempo, todo esse sofrimento, José não lembrava mais, porque Deus havia gerado uma mudança tão radical na vida dele, que o nome que ele coloca no filho é Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Que é isso que eu quero profetizar na sua vida. Cara, você não caiu nessa live à toa, você não chegou até esse lugar em vão. Eu quero dizer algo para você que está me assistindo. Hoje Deus está fazendo gerar um tempo de Manassés no seu coração, na sua vida, na sua história. Esse começo de ano vai ser diferente sim, esse mês ainda vai ser diferente sim na sua vida. Eu creio que Deus está gerando hoje Manassés na sua história. Deus está fazendo você esquecer o seu sofrimento, e tudo aquilo que você viveu como dor e lágrima não se compara, querido, receba essa palavra. Não se compara com o que Deus irá fazer na sua vida. Tudo aquilo que um dia foi perdido, tudo aquilo que um dia foi deixado para trás, todo o sofrimento que um dia veio sobre a sua vida, Manassés veio para dizer que Deus está fazendo todo o seu passado de sofrimento ser deletado da sua mente. Mas Deus ainda não deixa apenas com que José tenha um filho com o nome de Manassés, para fazer com que ele esqueça o seu passado. Mas o que é mais interessante nesse texto é o que o Deus que faz José esquecer do seu passado, gerando Manassés,
é o mesmo Deus também que gera o segundo filho. E o segundo filho se chama Efraim. E Efraim no hebraico significa: Deus me fez prosperar duplamente. E querido, eu quero dizer algo para você. Eu sinto, o céu toma minha boca para dizer a tua vida nessa noite: há um tempo de prosperidade batendo na porta da sua casa. Há um tempo de prosperidade chegando para você hoje. Não é amanhã, não é fim de semana, não é segunda-feira, não. É hoje. Há um Espírito soprando sobre a sua vida. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que está clamando dos altos céus, dizendo: chegou o tempo da prosperidade, chegou o tempo da bonança, chegou o tempo de alargar as fronteiras, de expandir os limites. Chegou o tempo de Efraim também ser gerado na sua história. E quando José colocou o nome desse menino de Efraim, ele queria que todo mundo soubesse o que ele estava vivendo na sua história. E o que José estava vivendo na sua história era um momento tão poderoso que ele colocou o nome desse menino de Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas não apenas me prosperar uma vez, mas me prosperar 2 vezes. Toma posse dessa palavra agora, porque eu vou profetizar na sua vida em nome de Jesus, meu querido. Esse ano não será um ano de uma prosperidade simples. Esse ano não será um ano de uma prosperidade qualquer na tua vida. Esse ano não será um ano que você vai colher um pouco daquilo que você plantou durante todos os anos, não. Mas eu quero profetizar agora em nome de Jesus, que esse ano será o ano da prosperidade duplicada na tua vida, em nome do Senhor. Que esse ano será o ano que Deus vai fazer você frutificar duplamente, em nome de Jesus. Receba essa palavra agora. Tome posse dessa profecia agora, em nome de Jesus. Porque além de Deus fazer o seu passado de dor ser esquecido, Deus também está gerando prosperidade de forma dupla, abundante, gigante e poderosa na sua vida. Por isso, querido, tome posse. Não ultrapasse o tempo de Deus, mas confie no Senhor. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é você. E eu encerro esse momento dizendo para você o Salmo 126, verso 3. E eu quero profetizar que em breve você vai profetizar e vai cantar este salmo na tua vida, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo que visite sua casa, sua parentela, seus amigos. E que esse tempo seja um tempo de crescimento, de esquecimento de dor, mas principalmente de dupla honra e de dupla prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nenhuma dessas pessoas que estão aqui chegaram a essa live por acaso, porque eu sei que o Senhor trouxe cada uma delas. Este propósito que o Senhor estabelece hoje não nasceu no coração do homem, mas sim no coração do Senhor. Pai, talvez essa pessoa tenha vivido dias de grandes dificuldades, de choro, de lágrima, de aflição, de ansiedade pelo futuro, preocupação pelo que vai acontecer. E talvez muitos dos que estão me assistindo não sabem o porquê está acontecendo. Mas de uma coisa nós temos certeza: os nossos olhos estão colocados em Ti, firmados no Senhor. E eu quero profetizar agora sobre a vida dessa pessoa que está me assistindo, sobre a casa dessa pessoa, sobre a finança, sobre a vida sentimental, sobre a vida espiritual e profissional. Um novo tempo, uma nova história, um novo começo e um novo propósito. Senhor, todos nós temos sonhos, projetos e promessas do Senhor. E a sua palavra diz
que nenhuma das palavras que saiu da sua boca volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E a palavra para os meus irmãos que me assistem nesta hora é que Manassés está sendo gerado hoje, e que também Efraim está sendo gerado hoje. Deus está fazendo esquecer todo o labor, toda a tristeza e todo o sofrimento. E Deus também está fazendo um tempo de prosperidade ser gerado na vida de cada uma dessas pessoas. Por isso eu quero profetizar que esse tempo inicia agora. Visita, Pai, a área sentimental dessa pessoa, profissional dessa pessoa. Visita, Deus, agora as finanças. Visita, Senhor Jesus, a paternidade. E que em nome de Jesus o tempo de sofrimento seja apagado, para que o propósito e a promessa comecem a ser uma realidade. Não importa o que aconteça, sabemos que o Senhor é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Eu abençoo essa pessoa que me assiste. Eu abençoo a casa dela. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro a promessa do Senhor sendo cumprida. E que em nome de Jesus essa pessoa possa declarar em pouco tempo: grandes coisas fez o Senhor por mim. E é por isso que eu canto, e é por isso que eu me alegro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. E que na próxima semana você esteja aqui comigo, compartilhando essa live, mandando essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Enquanto eu orava, Deus me falava sobre uma pessoa que a sua vida sentimental está muito bagunçada e você não consegue romper. E Deus me diz que esse ano é o ano do desenrolar na tua vida sentimental. Tome posse disso, receba essa palavra, confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e você verá que a mão poderosa do Senhor não tarda em cumprir suas promessas. Mas eu tenho certeza que logo logo você contará das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa ministrar de forma mais profunda no coração de cada um de vocês tudo aquilo que o Senhor semeou nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por esse tempo. E até semana que vem, quinta-feira, nesse mesmo horário, 10 minutos podem mudar a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.